Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus nesta manhã de sexta-feira, onde a humanidade comemora a sexta-feira da paixão de Cristo. E eu quero falar exatamente sobre isto nesta manhã, diferente das outras sextas-feiras da paixão. Estamos em casa, ninguém viajou, as mulheres não foram para o congresso, está sendo algo peculiar, mas vamos então meditar nestes eventos que a Bíblia narra e a importância para nós. Eu quero convidá-lo a abrir de início a Bíblia em João capítulo 18, eu vou ler o verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Interessante este vale do Cedron. Eu estava terminando meus devocionais no livro de 2 Samuel, e há um episódio ali interessante também com Davi. Primeiro, o que é este vale, ou este ribeiro do Cedron, que Jesus atravessa para chegar ao Jardim das Oliveiras? Aí diz aqui, o Vale do Cedron se estende ao longo do muro oriental de Jerusalém, separando o monte do templo do Monte das Oliveiras. Então, eu já estive neste ribeiro, neste Vale do Cedron. Ele fica entre o Monte do Templo ali em Jerusalém e o Monte das Oliveiras, e mais embaixo o Jardim das Oliveiras. Jesus cruzou este Vale do Cedron, este ribeiro do Cedron, diversas vezes. E há um episódio ali que acontece com Davi lá no Antigo Testamento. Há um paralelo interessante que Davi também cruza no momento de muita angústia este Vale do Cedron, fugindo de Jerusalém, fugindo de Absalão. Eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Samuel 15, 23, 30 e 31. Diz assim, toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava e o rei atravessou o ribeiro de Cedron. Subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. Então disseram a Davi, Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Ou seja, veja o paralelo. Davi agora no momento de muita angústia, fugindo do seu filho, já prevendo que aquele episódio não ia terminar bem, a família dividida. Essa era a terceira tragédia na vida de Davi, depois dos seus pecados terríveis contra Deus. E agora ele está atravessando, atravessa o ribeiro de Cedron, ou Vale de Cedron, sobe a encosta do Monte das Oliveiras e vai para o deserto. Quando os irmãos leem essa história, sabem que Davi voltou para vencer, voltou para Jerusalém vitorioso, mas que isto custou caro a Davi, custou a morte do seu filho, custou muita tristeza. Aqui, Jesus está deixando Jerusalém, depois da celebração da primeira ceia, da instituição da ceia, naquela noite em que ele seria traído e ainda entregue às autoridades para ser crucificado na manhã, no dia seguinte, né? Na sexta-feira. E aqui Jesus então com os 11, pois Judas o traidor, veja que na história de Davi também teve um traidor que ficou em Jerusalém apoiando Absalão. Aqui Judas o traidor vai ao encontro das autoridades do judaísmo, dos sacerdotes, para entregar Jesus. E Jesus então atravessa o ribeiro de Cedron
para se preparar para aquele evento da sua crucificação, da sua paixão. Por isso estamos falando da paixão de Cristo. Este é o momento mais comovente dos evangelhos. A cruz não foi um acidente. Davi certamente não tinha previsto todos aqueles acontecimentos na sua vida, mas isso já estava escrito nos profetas a respeito de Jesus. Ele tinha consciência disto. Não foi um acidente. Jesus estava preparado e naquele momento estava se preparando no Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras tinha muita oliveira ali, muitas azeitonas. Muitas vezes, quando ouvi falar em Jardins das Oliveiras, não era um lugar de flores, mas um pomar. Lá em Israel muitas vezes é descrito como jardins, pomares com frutas. E ali tinha o fruto da oliveira. E ali tinha uma prensa de azeite para quebrar as oliveiras e fazer o azeite. É isso que significa Getsemane, Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsemane, onde Jesus esteve. Não foi um acidente. Jesus estava preparado para aquilo. Mateus 26, 52 a 54. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no teu lugar, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que diz que assim convém que aconteça? Então veja que Jesus está dizendo a Pedro, quando Pedro, quem era Pedro? Um pobre homem mortal para defender o Rei dos Reis, saca da sua espada e corta inclusive a orelha do Malco, e Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro. Se eu quisesse agora, se eu pedisse agora, o Pai me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Ora, comparando com a legião de soldados romanos, era entre 5 e 6 mil soldados. Compare aí, mais de 12 legiões de anjos, ou seja, mais de 70 mil anjos. O que era, quem poderia suportar tamanho exército angelical? Mas Jesus disse: como então se cumpririam as escrituras? Ali estava se cumprindo as escrituras. Mateus 27 e 35 também, ou 27, 9, cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram. Ou seja, ali era o cumprimento das escrituras. A paixão de Cristo, se aproximava o momento que Jesus derramaria o seu precioso sangue na cruz do Calvário para pagar os meus e os seus pecados. Você que confia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mateus 27, 35. Então, depois de o crucificaram, repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, sobre minha túnica deitaram sortes. Ou seja, tudo ali era o cumprimento das sagradas escrituras. Naquele momento que Jesus atravessa o vale do Cedron, o ribeiro do Cedron, que vai para o jardim do Getsemane, o jardim das oliveiras, Jesus está se preparando, orando ao Pai, buscando as forças necessárias para enfrentar a terrível cruz do Calvário. E aquilo que o judaísmo, com todo o seu legalismo, os fariseus, com toda a sua religião de normas, não reconheceram, um pagão reconheceu que aquele que foi crucificado era o Filho de Deus. No dia seguinte, quando Jesus foi crucificado, veja Mateus 27, 54, ora, o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho está chegando ao ápice, mostrando gentios se convertendo, mostrando
a finalidade da vinda de Jesus a este mundo, dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Muitas testemunhas ali, testemunhas que não tinham tanta importância naquela época da história, como as mulheres. Olha, Mateus 27, 55, também estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia, entre as quais se achava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, muitas mulheres testemunharam esse acontecimento, Deus se revelando aquelas pessoas que para o mundo da atualidade eram insignificantes, para o mundo daquela época eram insignificantes. Toda a escritura estava se cumprindo, não havia acidente na morte de Cristo, não foi algo acidental, mas programado por Deus desde a eternidade. Que dia maravilhoso aquele em que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, deu a sua vida na cruz por nós. E hoje a humanidade comemora este dia. Em dias muito difíceis desses que nós estamos passando, resta sempre a esperança, de que nós venceremos. Jesus diz: tenham ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Nós podemos vencer esses dias difíceis porque o Senhor Jesus está conosco. Nós somos as suas ovelhas compradas por um preço muito caro, o preço do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Toda a Escritura se cumpriu, inclusive o seu sepultamento. Nós vamos parar aqui hoje na sexta com o sepultamento de Cristo, mas domingo, pela manhã e à noite, estaremos falando da ressurreição, quando Deus mostra ao mundo que aprovou o sacrifício do seu Filho para perdão dos nossos pecados. A justiça de Deus foi satisfeita no Senhor Jesus. Então, a Páscoa, mais uma vez eu quero dizer, não significa ovos de chocolate, coelho ou qualquer outra coisa. Não é apenas um final de semana para se comer peixe, bacalhau e outras iguarias, mas para meditarmos na palavra de Deus em agradecimento, nos voltarmos para Ele em agradecimento ao sacrifício do seu Filho, que foi morto na cruz, sepultado, mas que o túmulo, nós vamos ver nas próximas mensagens, não teve a capacidade, a morte não podia reter o Filho de Deus. No Mateus 27, 57 a 60, diz: ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho, depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se dali. Ou seja, aqui não para esta belíssima história. A paixão de Cristo está se cumprindo aqui, com a sua prisão, o seu sofrimento, a sua crucificação na cruz. Mas aquele túmulo, cavado na rocha, novo, cavado por José de Arimateia, não vai deter o Senhor Jesus. E aqui está a maravilha do Evangelho. O Evangelho não está completo sem a ressurreição de Jesus, que nós estaremos vendo uma mensagem domingo sobre isso. Então vamos hoje agradecer a Deus, tirar um tempo para meditar na palavra de Deus e para agradecer ao Senhor nosso Deus pela morte do Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário. Tudo prometido desde o jardim do Éden. Depois que o homem pecou, depois que o homem recebeu a morte física e espiritual ali, foi prometido que Jesus viria
para resgatar o homem da sua morte, da segunda morte, da morte espiritual. E aqui se cumpre. Nós podemos ver os 4 evangelhos narram o episódio da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então agradeça a Deus pelo grande Salvador Jesus Cristo. Se não fosse a sua morte e ressurreição, morte na cruz do Calvário e ressurreição dos mortos, nós estaríamos perdidos. Religião nenhuma, rito nenhum pode salvar o homem. Só o sacrifício de Cristo. Graças a Deus por isso. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, pelo sacrifício do teu Filho amado. Sem pecado, sem dolo algum, sem culpa, ó Pai, assumiu a nossa culpa, a minha culpa, e pagou por ela na cruz do Calvário. Ó Senhor, te somos gratos. Este é o Evangelho. Queremos viver pregando, ó Pai, estas boas novas. Nos ajuda, Senhor. Protege a tua igreja, os teus servos nesses tempos difíceis. Nos dá muitas oportunidades, ó Pai, de pregar a tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.